Salve, salve, salve! Um bom dia a todos, uma boa tarde, uma boa noite para quem for assistir esse novo vídeo que estou postando aqui no meu canal no YouTube, Quimbanda Nagô de Raiz. Para quem não me conhece, sou Tata Marcelo, de Quimbanda Nagô e Luciferiana. Bom, gente, hoje eu trago um assunto muito bacana. Eu digo assim, usando essa expressividade, que é falar de um Exum que ele está muito presente na Quimbanda Nagô, como também na Quimbanda Luciferiana, que é o Exum Giramundo. Esse grande Exum que quase muita gente dentro das Quimbandas não fala sobre esse Exum, mas ele é um Exum que ele movimenta várias energias. Ele é um Exum que ele trabalha em vários campos de atuação, ou seja, em vários reinos de Quimbanda, tá? Então hoje eu venho falar sobre esse Exum. Mas para você entender quem é na realidade seu Giramundo, precisamos entender um pouco da história dele quando vivo, ou melhor dizendo, das reencarnações que esse Exum teve ao longo da sua trajetória espiritual e terrena. Ele foi um Exum que ele reencarnou várias e várias vezes. E dentro desse processo de reencarnação muito extenso, ele passou por certas formações na sua personalidade. Aí eu posso dizer logo que o Exum Giramundo, quando ele reencarnado neste plano terreno, nesta vida nossa, de seres humanos, as primeiras reencarnações do seu Giramundo, ele foi tirano, ele foi um Exum muito mau, tá? Ele fez várias atrocidades nas primeiras reencarnações dele. Já as últimas reencarnações, ele já veio mais centrado, com uma personalidade humana mais boazinha, posso colocar assim, tá? Mas o seu Giramundo é uma falange de Quimbanda. Antes de eu entrar na questão da história dele vivo, tá? Nas reencarnações dele, eu vou falar de 4 reencarnações que ele teve, que são as importantes na vida do seu Giramundo, e para você entender ele hoje como um grande Exum, que ele é, tá bom? Mas antes, gostaria de colocar assim, Exum Giramundo, ele é uma falange de Exum de Quimbanda, de Exuns de Quimbanda, tá? Principalmente Quimbanda Nagô e Quimbanda Luciferiana. Olha aí, anota aí, tá bom? Eles são divididos em 7 falanges, tá? Sempre vai ser o número 7, né? Por que, Tata? Porque 7 é um número de magia, um número de transmutação energética, fluídica, que os Exuns e as Pombogeiras possuem. Só que tem uma coisa interessante do seu Giramundo, que ele é uma cabeça de legião. O que é uma cabeça de legião quando nós tratamos dentro de Quimbanda? Cabeça de legião é aquele Exum que ele é chefe, ele é de alto comando, tá? Então depois dos maiorais, ele assume comando aqui também na parte espiritual e na parte terrena. Então nós podemos dizer que o Exum Giramundo, ele está enquadrado nas esferas de Exuns de comando, como é o caso, exemplo, Exum Tiriri, Exum Tranca-Rua, Exum Capa Preta, tá? Exum Mangueira, tá bom? Exum Marabô. Esses Exuns que eu citei para vocês, eles são cabeça de legião. Automaticamente eles são Exuns de comando. Eles acessam o comando aos demais Exuns, recebendo as ordens dos maiorais de comando dele. Tá? De comando dele. Tá certo? Que é o caso, o exemplo do seu Marabô. Qual é o maioral que comanda seu... que comanda seu Exum Marabô? É seu Beuzebu, tá? E o seu Beuzebu também, já
já coloco, ele também passa as ordens e comanda o Exu Giramundo. Então, para você ver, né, que os Exus de comando estão interligados com os maiorais, com as três essências centrais do Império Maioral, que é Lúcifer, Beelzebu, ou Beelzebut, e Astarote, ou Astaru. Tá? Então, ele é uma cabeça de legião, ou seja, ele é chefe de falange. Exu Giramundo é conhecido por quebrar demandas, tá? Afastar espíritos obsessores negativos, tá? Desmanchar trabalho, ensinar e encaminhar esses espíritos à sua força de evolução espiritual. Além também de ser um Exu que abre caminho, um Exu de justiça, um Exu que ele é muito utilizado em muitas quimbandas para fazer aquela limpeza espiritual ao término da gira de quimbanda, né? O sacerdote lá, o Tata Amameto, vai lá, descarrega com a fundanga, que é a pólvora, puxando um ponto do seu giramundo, que é para ele levar toda aquela carga que ainda está ali, fluídica, não positiva, dentro de uma gira de quimbanda, quando termina a gira de quimbanda. E nós sabemos que dentro de uma gira de quimbanda, tá? Numa ingira, o certo não é dizer gira de quimbanda, porque gira é para a parte da umbanda. Na quimbanda é ingira. Tá? Na quimbanda nagô é ingira. O que é ingira? É a sessão de quimbanda. Vamos fazer uma ingira, vamos fazer uma sessão de quimbanda. Porque a palavra ingira vem lá dos bantos, girar. Tá? Então, depois que termina a ingira, o Tata, o Amameto, tem por obrigação de fazer essa descarga, ou com os filhos que estariam presentes ali na gira, ou depois que todos forem embora. Ele vai descarregar o salão dele, vai descarregar ali, então ele chama seu giramundo, né, canta um ponto de descarga do seu giramundo, para ele vir ali, a luz dele estar ali presente para levar. Então é grande importância para nós termos o assentamento de giramundo dentro dos nossos templos de quimbanda, principalmente na agulha luciferiana. Tá? A quimbanda mista também trabalha muito com seus, né, também muito com o seu Exu Giramundo. Então ele é um Exu que ele abre caminho, ele é um Exu que ele trabalha a parte da justiça mesmo, tá? Justiça mesmo em todos os seus sentidos, justiça jurídica, justiça de fazer uma justiça mesmo que estão fazendo mal para ti, ele devolve aquela bruxaria, aquela feitiçaria. Então esse é o Exu Giramundo. Daí o nome está dizendo Giramundo. Ele gira em várias polaridades energéticas que esse Exu tem. Beleza? Então, continuando lá. Falar um pouco da história reencarnatória do seu Giramundo. Eu dividi a história dele em vida em 4 vidas na Terra. Vamos à primeira. A primeira vida na Terra que seu Giramundo teve se deu quando os Atlantes, o povo Atlante, ainda existia aqui neste mundo. Então seu Giramundo ele foi também um Atlante, tá? Do povo de Atlanta, né? Que viveu neste mundo e que depois, por um processo de transmutação, foram viver nas profundezas dos mares. Tá? Se você for lá para a Antártida, você vai ver muito bem que tem requisitos desse povo atlântico, sim. Então a primeira reencarnação dele, a primeira vida dele terrena foi como um Atlante. A segunda vida na Terra, reencarnou na Lemúria e no Baixo Egito, lá no Baixo Egito, na África e em Mu. Então ele foi um egípcio, ele foi um africano. E alguns relatos também falam que ele foi também, em algumas reencarnações dele, ele foi um samurai. Ele foi um samurai, mas só quando era um samurai tirano. Essas primeiras vidas do seu Giramundo, a primeira vida terrena, a segunda vida terrena, ele era tirano mesmo, ele era aquele guerreiro, aquele soldado, aquele homem mesmo, um tirano, sabe? Que não contava história, matava mesmo. Ele achava que tinha de fazer a justiça dele, ele fazia, era com a morte. Tá? Terceira vida terrena do seu Giramundo.
encontrou o amor. Aí ele já começa na terceira vida dele terrena, a terceira reencarnação dele, ele já começa a ficar mais brando, né, possuir na sua essência de personalidade aquilo que nós podemos chamar de positividade, né? Ele começa a ser mais amigo dele mesmo, né? E passa aí a ter um sentido de vida positiva. É quando ele conhece o amor, porque nas duas primeiras encarnações dele, ele não se relacionou com nenhum tipo de mulher. Já na terceira reencarnação dele, ele conhece uma mulher que é da tribo hebreia, tá? Fugindo lá das perseguições do Egito na época de Moisés. Ele conhece essa hebreia porque ele também participou do povo hebreu, tá? Mas não se falou se ele veio como hebreu ou se ele era um egípcio, mas diz a história que ele conheceu essa mulher hebreia da tribo dos hebreus e se encantou e se apaixonaram. E aí ele muda a personalidade dele de sanguinolento para algo mais suave, mais positivo. E ele participa de toda essa trajetória. Olha como é interessante, né? Seu Giramundo, ele participa de toda essa trajetória da fuga do povo hebreu lá do Egito com Moisés. Então ele conheceu realmente Moisés. Não se diz se ele ajudou Moisés, mas pelo relato deve ter ajudado, né? Já que ele estava muito apaixonado por esta mulher hebreia, tá? Então essa aí é a terceira reencarnação do seu Giramundo. A quarta reencarnação na Terra, ele reencarnou mais para o Oriente, passando pelo hinduísmo e pelo shintoísmo. Olha aí, então ele já é mais assim, aí nessa quarta encarnação ele já vem mais dentro de uma força positiva, né? Vamos colocar assim, bem dentro né? do popular, na paz e no amor, né? Ele já não queria mais ser tirano, ele já falava mais em filosofia do amor, do perdão, né? Da humildade. Por quê? Porque automaticamente ele passa a assumir ali uma roupagem ali do povo oriental, né? Do povo do Oriente, não é isso? E tem alguns relatos que dizem que ele foi para o lado do budismo, se torna um monge budista nessa quarta reencarnação dele. Ele se torna um monge budista, tá? Então para você ver aí como é seu Giramundo, né? Ele teve várias e várias e várias reencarnações. Eu estou só trazendo aqui 4 vidas terrenas dele. Eu vou até acrescentar mais uma quando ele viveu em Portugal, tá? Que foi uma das últimas já reencarnações dele, aí já não reencarnou mais. Mas ele, tá? A quarta reencarnação dele, ele reencarnou para a banda do Oriente, passando pelo hinduísmo, pelo shintoísmo. Então ele foi assim, aquela pessoa em vida, né? Um pouco assim, dentro das suas, a sua imagem, a sua performance material, o seu rosto, como se fosse assim aquelas pessoas lá da parte do Oriente, né, do Japão, da China, ali pegando aquela área toda, né, mostrando que ele era ali uma pessoa voltada para a filosofia oriental, tá? Eu tenho um processo de mediunidade também, eu não falo, mas eu vou falar hoje nesse vídeo, que é a psicografia, né? A psicografia, né? Eu, de vez em quando, não é toda vez, os Exuns, as pombogiras liberam para eu desenhar eles como eram em vida, tá? É o processo da psicografia que hoje o pessoal está trabalhando muito isso, né? Tá tendo muita evidência, né? Antigamente não tinha, antigamente era só mais a psicografia, né? Hoje tem tem essa formação, né? Da psicografia, né? Psicografia,
E esses dias, eu fazendo o estudo do seu Giramundo, né, ele se aproximou e me mostrou em uma das reencarnações dele, como era o rosto dele, tá? Então estou trazendo aqui em primeira mão para vocês o seu Giramundo em uma das suas reencarnações. E abaixo eu coloquei o nome dele numa das últimas reencarnações, quando ele veio na roupagem de um português, que ele tinha o nome de Afonso Henrique de Oliveira, tá? Mas essa imagem, esse desenho que eu vou mostrar para ele, que ele me deu licença de eu retratar esse rosto dele, foi uma das reencarnações que ele teve. E pelo que eu retratei, dá a entender que seria na parte do Oriente. Olha só, vou mostrar para vocês. Essa aqui. Então esse aqui seria o seu Giramundo, tá? Em uma das suas reencarnações. Para você ver bem, você anota bem, né? O rosto, né? A simetria do rosto, o cabelo, olha lá em cima, aquele, né? Aquele cocó, aquele que saiu, né? Tá? Na psicografia, não é isso? Olha a barba, né? Bem assim, voltado para o povo do Oriente mesmo, né? Para aqueles chineses, né? Que eram, que dá a entender que seria um samurai ali, né? Então, é isso aí, gente. Olha aí, ó, como é. Tá? Ele me revelou essa imagem dele, né? Em uma das reencarnações dele. Tá bom? A última reencarnação, uma das últimas reencarnações dele, como ele veio um português, né? E aí, desde criança, uma das últimas encarnações dele, quando ele se chamava Afonso Henrique de Oliveira, ele sofreu muito, né? Passou por várias provações, fome. Isso foi justamente, deu para eu entender que isso aí já era requisitos de que ele estava pagando algo que aconteceu nas primeiras encarnações dele, quando ele veio um tirano. Então, para você ter uma ideia, por que eu estou contando toda essa história de Giramundo? É você ver que ele é um Exu, que como ele reencarnou várias vezes, aí que está a grande essência do Exu, né? Então ele aprendeu nessas vidas dele o que é trabalhar em várias esferas de comando, né? Entre o bem, entre o mal, entre a justiça e a não justiça, o que é certo, o que é errado. Então ele é um Exu que ele é mesmo, ele tem toda essa vivência reencarnatória dele. Então isso ele traz na sua essência de Exu, ele traz na sua essência de trabalhador espiritual hoje como a roupagem de Exu, né? E ele usa esses conhecimentos reencarnatórios que ele teve justamente para ajudar o ser humano hoje aqui na Terra. Então daí a grande importância de a gente ter esse Exu assentado, fazer louvação a esse Exu, né? Fazer os cortes necessários que ele gosta, tá? Arriar os badê que ele gosta, as bebidas que ele gosta, né? Porque chamar essa vibração, chamar essa energia para trabalhar, né? Porque muitas vezes a gente está com um problema X, não resolve, vai com o seu Giramundo que ele corrigirá rápido. São 3 Exus, gente, que corrigiram rapidamente para te ajudar. É o Exu Tiriri, seu Capa Preta e o Exu Giramundo. Tá? Vamos lá. A falange do Exu Giramundo se divide em 7, como eu já falei agora há pouco, né? Vamos lá. Eu vou falar da falange dos Exus, dos 7 Exus, e ao lado já falar das pombogiras que trabalham com esses 7 Exus. Porque a pombogira, ela vai estar ali intercalando a vibração dele, entre eles, né? O Exu é positivo, a pombogira é o negativo, onde há o equilíbrio de formação, tá? Isso vai ser um outro vídeo, falar o equilíbrio de formação dentro da Quimbanda Nagô, que é de grande importância. Então vamos lá. Primeiro Exu Giramundo das Almas. A pombogira 7 Calungas. Esse Exu, o Exu Giramundo das Almas, tá? O campo de atuação dele, o campo de atuação desse Exu, não é porque ele é das almas vai só atuar na Calunga, não. Ele atua nas encruzilhadas também, tá? Por quê? Porque o Exu Giramundo, o nome está dizendo girar, então ele gira em várias polaridades. Acabei de falar, por ele ter várias reencarnações, então ele tem domínio de conhecimento de como trabalhar certas formações que vêm do ser humano. O que é o positivo de um ser humano e o que é o negativo. A ira, a cobiça, né? O amor, né?
né? A questão da humildade. Então ele trabalha tudo isso aí, o positivo e o negativo, na personalidade do ser humano. Então quando ele trabalha com seus falangeiros, ele lança essa formação. Então o Exu Giramundo das almas, o campo de atuação dele é encruzilhada e calunga, no caso cemitério. Segundo o Exu Giramundo do cemitério, a pombogira é a pombogira 7 cruzeiros. Esse Exu, a atuação dele é realmente só dentro da calunga, dentro do cemitério. Tá? Em todos os sub-reinos que existem dentro do cemitério. Ele só não vai trabalhar no reino dos caveiras. O reino dos caveiras é um reino totalmente fora a parte, que eu for fazer um vídeo, um ano que vai entrar, são vídeos especiais, tá, gente? Vou logo colocar aqui, são vídeos especiais. Vou colocar assim, vídeos especiais, tá? Que eu quero ver se eu faço com uma outra roupagem, já colocando um quadro para dar uma explicação, tá bom? Mais detalhada para vocês. São vídeos especiais. Em um desses vídeos especiais eu vou falar sobre as 7 bruxas da Quimbanda Nagô, né? Como já tinha falado no vídeo anterior. E vou falar das 7 mulambos, as 7 bruxas mulambos, né? E falar das 7 bruxas também Nagô, que eu vou detalhar. Eu falei no vídeo anterior, mas eu vou detalhar cada uma delas. Uma já detalhei, que é a mirongueira. Vou detalhar as demais. E um desses vídeos especiais vai falar sobre a falange dos caveiros. Tá bom? Estou já programando essa formação. Então, o Exu Giramundo do cemitério trabalha diretamente na calunga, no sub-reino da calunga, tirando o reino dos caveiras. A pombogira é a 7 cruzeiros. O terceiro Exu, na falange do seu Giramundo, é o Exu Giramundo das 7 encruzilhadas. Tá? E a pombogira é a 7 encruza. Esse Exu ele trabalha só nas encruzilhadas mesmo. Tá bom? Principalmente as encruzilhadas de mata, tá? E de linha de trem. Porque tem sim. Quarto Exu. Exu Giramundo da rua. A sua pombogira é a 7 esquina. Quinto, Exu Giramundo do inferno. A pombogira é 7 infernos. Esse Exu Giramundo do inferno, ele é de Quimbanda Nagô, propriamente dito. Então, quando você assenta o Exu Giramundo, porque o Exu Giramundo ele é cabeça de legião, então ele não incorpora. Tá? Os cabeças de legiões, eles não incorporam, ele manda os falangeiros dele incorporar. Olha aí, essa observação importante. Ah, mas o Exu Tiriri incorpora nos seus tatas, nos seus filhos, nas suas mametas. Sim, incorpora. Muitas vezes ele não traz o nome da falange que ele está pertencendo, se é da alma, se é calunga, se é isso, se é aquilo. Mas, para quem conhece, vai ver que ali o Exu Tiriri é o cabeça de legião. Então ele usa, o Exu falangeiro vai usar o nome dele, pode se identificar o campo de atuação, o reino, ou ficar só como Tiriri. Tá? Então é por isso que é muito, vocês já observaram, né? Quando tem esses Exus que são tranca-rua, aí vem tranca-rua das almas, tranca-rua das 7 cruzilhadas, Exu Tiriri das almas, Exu Tiriri da calunga. Por quê? Porque esses nomes, Tiriri, capa preta, também coloca o seu capa preta aí, tá? Eles são cabeças de legiões. Exu Marabô, cabeça de legião. Aí você tem o Exu Marabô Toquinho, Exu Marabô do inferno. Então sempre eles vão se colocar um nome após o nome de comando. Por quê? Aí já dá a entender, olha esse conhecimento importante, que se trata de um Exu cabeça de legião. Agora, quando tem aquele Exu, que é, vamos dizer assim, 7 facadas, não existe 7 facadas do inferno. Por quê? Porque o 7 facadas ele não é cabeça de legião. Ele é um Exu de trabalho. Ele é um Exu de trabalho. Esses Exus, eles são chamados de Exus esféricos. Aprendam aí, são Exus esféricos. Ou pombogiras esféricas. Ah, mas a pombogira também pode ser cabeça de legião? Pode, Maria Padilha. Um exemplo. A minha pombogira Maria Padilha. Qual é que eu recebo? A da estrada. Então tem a cabeça de legião, que é a Padilha, Maria Padilha, e tem a sua falange. Tem a pombogira Maria Padilha das almas, do inferno, da estrada, da calunga. Né? Por quê? Porque ela é uma cabeça de legião. Então sempre quando é um Exu, uma pombogira, cabeça de legião, eles vão colocar um nome ao lado, que representa o reino de atuação desse cabeça de legião, porque eles trabalham em várias polaridades de reinos. Certo? Continuando lá. Então,
o Exu Giramundo do inferno, a pombogira é 7 infernos. E é basicamente da Quimbanda Nagô e da Quimbanda mista. O sexto Exu Giramundo das matas, a pombogira é a 7 mirongas, que também pertence à Quimbanda Nagô. E o Exu Giramundo da praia, a pombogira é 7 cais. Aí vocês fazem a pergunta, mas Tata, eu tenho por obrigação de assentar esses Exus que o senhor citou, que pertencem à Quimbanda Nagô? Não. Basta assentar uma só força de Exu Giramundo, colocando os elementos de cada reino. E os que é mais propício no reino para Quimbanda Nagô, tu vai usar mais, como é o caso aqui, olha lá, do Exu Giramundo do inferno. Então tu vai usar elementos que dá a representação do Exu Giramundo do inferno num único assentamento de Exu Giramundo. Entendeu? E assim vai. Então, é de grande importância você entender quem são os cabeças de legiões, quem não são, quem são os Exus esféricos, que são os Exus que trabalham assim, que trabalham acolá, porque para você ter uma noção, para você não ser enganado por aí, com outras pessoas que se dizem tatas, que se dizem isso, se dizem aquele conhecedor de Quimbanda, e aí só vão te ferrar. Tá? Então, muito cuidado com isso aí. Bom, vamos lá. Uma observação importante. Vocês podem perguntar, e o Viramundo? Sim, o Exu Viramundo, ele pertence à falange do Giramundo. Só que o seu Viramundo, ele é um Exu que seria, não digo o oposto, mas que tem um trabalho mais profundo junto com o Giramundo. Isso vai ser um vídeo especial também. Tá bom? Vamos lá. Eu sempre faço minhas anotações. Olha, tem uma guia do seu Giramundo que é de grande importância, chama-se guia de guerra. Existe dentro da Quimbanda, gente, vários guias, sabe? A guia de fogo, a guia de guerra, tá? E assim sucessivamente. Também vai ser um vídeo especial. E o seu Giramundo tem essa guia de guerra dele, tá? Que se você quiser fazer, você faz, não é obrigado a fazer. Eu vou até preparar a minha. É que em bandos chama-se guia Ita. Tá? Essa guia são nas cores preto, vermelho, preto e amarelo. Tá? E terminada de 7 cruzes de prata fusca, aquela prata escovada, com as firmas em búzios africanos. Então é uma guia que a gente utiliza na hora da gira, até para descarregar. Por que guia de guerra? Porque é uma guia automaticamente voltada para as quebras de demanda, para ali pegar o nome do teu inimigo, amarrar, fazer a mironga ali e despachar. Tá? É muito importante essa guia aí. Bom, agora uma questão importantíssima do seu Giramundo. São os arquetipos do Exu Giramundo. Quando se fala em arquetipos de um Exu, olha aí. Vamos agora, preste bem atenção. Arquetipos. O que é um arquetipo? É a forma como esse Exu ele pode se manifestar no ato da incorporação. Veja bem como eu estou colocando. Existem determinados Exus, como existem determinadas pombogiras, que no ato da sua incorporação ele assume uma forma de comunicação no ato da sua incorporação. Mas não quer dizer que esta forma que esse Exu, essa pombogira assumiu, é a dele verdadeira. É o que acontece com o Exu Giramundo. Ele assume 3 formas no ato da sua incorporação com seus determinados médios. Não é toda vez que ele assume essas formas. Mas tem casos que eu já vi que em médios, homens ou mulheres, ele assumiu essas 3 formas. Uma dessas 3 formas. Que vai se confundir com outros Exus que também tem esses nomes aqui. Preste bem atenção no que eu estou falando. Acontece isso? Demais. Aí que a ciência está, a ciência oculta de um tato, de uma maneira, ter conhecimento suficiente para identificar esta forma. Porque senão vai fazer merda. Vai dar merda na hora da tua iniciação. Presta atenção lá.
seu giramundo, ele tem 3 formas de apresentação. A primeira forma, quando vibra na forma do Exum Kalunga. Sua apresentação se assemelha a um anão, um duende. Olha aí. Vocês já viram falar no Exum Kalunga, ou Exum Kalunguinha? É um Exum. Ele é um Exum. Ele pertence à linha e à força do cemitério. Mas o seu giramundo, ele assume essa forma. Olha aí. É a forma dele. Então tem hora que ele incorpora, ele vai dizer assim: a minha apresentação é de um anão. Eu também me chamo Exum Kalunga. Olha aí. Aí giramundo ou é o Kalunga? Mas é a forma, o arquetipo dele. Não quer dizer que seja o Exum Kalunga. Estão entendendo como é? É meio complexo você entender essa montagem, mas tem Exum que trabalha assim. Segunda forma, quando vibra na força do Exum Gnomo. Olha aí. Quando ele vibra na força do Exum Gnomo, ele não é propriamente dito o Exum Gnomo, mas ele está vibrando na força do Exum Gnomo. Aí ele vai dizer: eu sou também o Exum Gnomo. Porque para o Exum, gente, não importa o nome que ele traz, não importa o que ele vem fazer. Esse negócio de Exum que chega assim, incorporando nos seus médios, mostrando, querendo, muito vaidoso, isso para mim não é Exum, nem é Pombogira. Porque o Exum de verdade, Pombogira de verdade, ele desce ali, ele vai fazer o que ele quer fazer. Ele vai falar o que ele quer falar. Ele vai atuar na hora que ele quer atuar. Mas ele não vai dizer: olha, o meu nome foi Henrique em outra vida, o meu nome foi Afonso, o meu nome foi Maria, foi José. Não. Se tu não perguntar, ele não vai dizer. Ou quando ele quer dizer, ele diz. Ele conta a história dele. Porque todo Exum, toda Pombogira, que são Exuns de Pombogira, que estão ali na incorporação, valendo ponto, verdadeira, sem mistificação de nada, um dia ele vai dizer de onde ele veio. Quem era ele. Muitas vezes ele vai utilizar uma só reencarnação dele e contar a história dele. Que foi aquela que ele achou que é mais propício para o ser humano entender. Que ali naquela história de vida dele, ele está te dando uma lição de moral ali que tu nem sabe, de ética, de moral, de princípio, de disciplina, de doutrina. Muitas vezes a gente não se atenta para isso. Tá entendendo? Então é dentro dessas polaridades aí. Tá? A terceira forma que o Exum Giramundo vibra, quando vibra na forma do Exum Kalunguinha, acabei de falar. Se apresenta como um Exum em forma de um adolescente, mas não é um Exum Mirim. Então ele tem essas 3 formas. Ele tem a forma do Exum Kalunga, o Exum Kalunguinha e o Exum Gnomo. Mas que não são esses Exuns. Ele assume a roupagem dele, dizendo: olha, eu trabalho com essas esferas também. Então, quando muitas vezes você tem um vidente ali dentro da Quimbanda, isso é muito importante, você tem um vidente, uma vidente, né? Os antigos, eu me lembro que no tempo da minha mãe, da minha mameta de Quimbanda, ela tinha uma senhora que era vidente ali. Ninguém sabia que ela era vidente. Ela sentava ali no banquinho ali, ela ficava de olho fechado e ela via com o terceiro olho. Existe um olho aqui chamado terceiro olho. Existe um ritual de abertura desse terceiro olho. Mas isso é segredo de Quimbanda Nagô. Tá? Então, aí o que acontece? Ela ficava ali e ali ela via os Exuns. Cansou de ver num rapaz, o Exum Giramundo, que era o chefe dele, ele vinha em várias formas. Uma dessas formas era na forma de um gnomo. Mas era o Exum Giramundo. Então, para você ver como é interessante esse Exum. Tá? O Exum Giramundo é chefiado por Tranca-Rua, olha aí, e que, por sua vez, é chefiado por Beelzebub. Já tinha falado no começo do vídeo, né? Então, ele recebe ordem do seu Tranca-Rua, o seu Giramundo, e automaticamente seu Tranca-Rua recebe ordem de Beelzebub e o seu Giramundo também. Tá? Porque dentro da hierarquia de comando, dos Exuns de comando, sempre tem um que é o chefe, conhecido como chefe império, o chefe imperial daquela linhagem. Na Quimbanda Nagô, quem é o chefe imperial? Gererê. Mas acima dele tem um chefe de comando. Tá? Quem é dentro da linhagem de Gererê que comanda a força de Gererê? Vocês sabem?
nada mais do que seu Beuzebu. Também. Mas qual é o Exu que comanda Jererê? Nenhum, porque ele é chefe acima dos outros. Então eu posso dizer para vocês que o Exu Jererê, ele também comanda Tranca-Ruas, comanda também Exu Giramundo, como ele comanda o Exu Capa Preta e o Exu Tiriri. Aí já não são mais 7 daquela falange de comando do Exu Jererê, já aumenta um pouco mais. Entendido? Para você ver como é a atuação da mecânica de trabalho dentro de uma quimbanda, para que você não fique perdido por aí, certo, turma? Para finalizar o vídeo de hoje, eu vou mostrar esse ponto riscado aqui do seu giramundo, preste atenção. Ponto riscado é também um vídeo especial que eu vou falar, porque tem gente que está fazendo doidice aí, riscando ponto sem ter hierarquia de Exu, sem ter nada de formação. Você vê aqui, olha, um desses pontos riscados do giramundo, você vê o garfo de atuação, que é para cima, o garfo de atuação, a esfera, né? Onde tem lá nas pontas, lá podemos dizer ar, o fogo e a água, a terra lá embaixo. E você tem esses cruzamentos embaixo. Essas bolinhas aqui representam que ele é um Exu que ele trabalha no reino da lira também, que é o reino do inferno, tá? Essa aqui é uma chave. Isso aqui tudo é chamado de gangas, tá? Então essa chave aqui mostra pra gente que ele é um Exu que ele trabalha em polaridades, em cruzas, de calungas, tá? E essa aqui, a última aqui, é que ele é um Exu de comando, tá? Então, para você ter uma ideia que cada particularidade, cada símbolo, cada formação, que são chamados gangas, tem um significado dentro de um ponto riscado de um determinado Exu. Então esse aqui mostra que ele é cabeça de legião, tá bom? Então é isso, turma. Muito obrigado por assistir esse meu novo vídeo aqui no meu canal no YouTube, Quimbanda Nagô de Raiz. Dê um likezinho lá para ajudar o meu canal. Muito obrigado, meu Ningunzo e Quimbanda, meu Aueto, dentro da força da Quimbanda Nagô, e meu Agiolo Luciferiano.